versículo 52. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Vira para o teu irmão e pergunta: se Jesus voltasse agora, você subiria ou ficaria? Todos acharam? Diz amém. 1 Coríntios 15, verso 52. Vamos ler a partir do verso 51. E eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Curva a tua cabeça. Ó Deus, fale conosco através da tua palavra, e que o teu Espírito Santo possa nos dar entendimento daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Que não possamos colocar o nosso coração, ó Pai, nessa terra, e nem os nossos olhos à direita e à esquerda, mas olhar para o Senhor. Porque o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. Pai querido, que a tua palavra venha ser como semente jogada em boa terra, que possa germinar, crescer e dar frutos. Assim nós te pedimos, em o nome de Jesus, para a glória de Deus. No momento, no abrir e no fechar de olhos. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16, o apóstolo Paulo, quando ele estava na igreja em Tessalônica, as pessoas que habitavam naquela cidade ou naquela localidade, eles tinham dificuldade muito grande em entender que a morte, ela não tem poder na vida daquele que serve a Deus. Eu sei que nos dias atuais, ainda existem pessoas que servem a Deus, e que tem pessoas da família que também servem a Deus, que servem também a Deus. E quando alguém da família se parte, e essa pessoa entra no desespero, porque está perdendo um ente querido, porque tem que sepultar uma pessoa que tanto ama. E o apóstolo Paulo, a dificuldade dele não era só as pessoas demonstrar o seu momento de dor, mas a incredulidade que havia no coração daquelas pessoas, porque elas não acreditavam que havia uma vida após a morte. Elas também não acreditavam em ressurreição. E nós vemos o apóstolo Paulo, ele abrindo a sua boca e dizendo: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E o apóstolo Paulo, ele continua falando à igreja: portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. A palavra alarido, toque de trombeta e voz de arcanjo. Meus amados, muitas das vezes nós vivemos numa época em que as pessoas elas vivem mais a sua vidinha, o seu particular, o seu cotidiano, e não se prepara muitas das vezes para a morte ou para a vinda de Cristo. As pessoas se esquecem que hoje elas estão respirando, hoje elas estão com vida, mas amanhã pode estar dentro de um caixão, sendo velado o corpo, sendo preparado para descer à sepultura. E para onde irá a alma dessa pessoa? Qual será o destino? Qual será a eternidade dessa pessoa? E nós sabemos que nós temos que estar preparados, tanto para a morte, tanto para o arrebatamento da igreja. Se a morte chegar antes do arrebatamento da igreja,
aqueles que morrerem em Cristo irão ressuscitar para a glória do nome do Senhor. Então nós que servimos a Deus não devemos temer a morte. Nós que servimos a Deus temos que estar preparados. Eu sei que a Bíblia diz que o dia de amanhã não nos pertence, mas tantas pessoas se preparam para tantas coisas e se esquecem de se preparar para ter um encontro com o Senhor, o seu Deus. Sabe, nós estamos vivendo uma época em que a teologia da prosperidade, ela tem prevalecido nas igrejas. Hoje se prega mais num Deus que dá, num Deus que faz, do que num Deus que cura e que liberta, um Deus que realmente quer transformar a vida do homem e da mulher e levar para o céu. Muitas das vezes as pessoas elas vêm à igreja para ouvir uma palavra que venha satisfazer o seu ego, ouvir aquilo que ela quer ouvir, e muitas das vezes não quer ouvir aquilo que Deus quer falar com ela. Na realidade, Jesus ele não veio ao mundo para dar carro do ano para ninguém. Ele não veio ao mundo para te dar um apartamento na beira da praia. Ele não veio ao mundo para te dar cartão de crédito, para te dar talão de cheque, ou para você ter uma conta bancária farta. Jesus ele veio ao mundo por amor à tua alma, por amor à tua vida, aleluia. O próprio Jesus ele disse que adianta o homem ganhar todo mundo, mas perder a sua alma, aleluia. A vontade de Deus é que todo ser humano conheça a palavra e venha viver a palavra, obedecer a palavra e se arrepender dos seus pecados. Nós vemos que quando Jesus ele começou o seu ministério, as primeiras mensagens ouvidas era a mensagem que saía da boca de João Batista, era a voz que clamava no deserto. João Batista pregava: arrependei-vos e crede no Evangelho. E João Batista dizia: raça de víboras, quem vos ensinastes a fugir da ira futura de Deus, arrependei-vos, aleluia. E esse é o Evangelho do reino, é o Evangelho da cruz, é o Evangelho do arrependimento. É a pessoa entrar dentro da igreja, ela entender que é um miserável pecador e que existe uma eternidade, aleluia. Você pode viver até 100 anos aqui na terra, mas um dia a morte vai chegar até você. Ou se você não viver até os 100 anos, e se Jesus de repente voltar, para onde você vai? Qual será a tua eternidade? Esta é a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aleluias. Sabe, tem um texto lá em Cantares de Salomão, do capítulo 8, no verso 14, na parte A. Salomão, ele escrevendo essa palavra, ele não sabia que nos dias de hoje, nos dias atuais, o Espírito de Deus ia falar: o meu é o seu coração. Eu tenho falado ao coração de tantos, uma palavra que é pequena, mas uma palavra que é tremenda. Vem depressa, amado meu. Era a esposa com saudade do esposo, ou a noiva com saudade do noivo, e querendo que ele voltasse, querendo que ele já estivesse com ela. Esse é o desejo daquele que serve a Deus. Sabe, nós estamos em um tempo em que Satanás ele tem bombardeado as pessoas de todas as formas. Hoje você vê, meu amado, o aumento do pecado, o aumento da violência. Nós vemos o aumento da sensualidade. É sensualidade na TV, é sensualidade às vezes já se ensinando em escola. Em todos os lugares você vê que as pessoas perderam o pudor, perderam a vergonha. As pessoas hoje em dia elas andam de qualquer maneira, mas tudo isso é um cumprimento da palavra de Deus. Jesus está voltando. Vira para a pessoa que está do teu lado e declara isso. Fala: Jesus está voltando. Abre a tua boca e fala: vem depressa, amado meu. Fica até difícil para alguns aqui falar, porque
não tem certeza da sua salvação, e provavelmente o nome não está escrito no livro da vida, mas hoje é uma oportunidade que Deus está te dando, hoje é uma oportunidade que você está tendo de ouvir a palavra, hoje é uma oportunidade que você tem para reconciliar com Deus, hoje é a oportunidade de você ouvir, crer e se arrepender, hoje é a oportunidade de você ter o teu nome escrito no livro da vida, aleluia. Enquanto lá em Cantares diz, vem depressa, amado meu, Apocalipse capítulo 22, no verso 17 diz, aleluia, dessa forma é o Espírito de Deus, nas suas últimas palavras na Bíblia, o Espírito e a esposa diz, vem, ora vem, Senhor Jesus, é o Espírito Santo, juntamente com a igreja clamando, vem, ora vem, Senhor Jesus. Para você que está caminhando, para você que está na presença de Deus, qual é o tamanho do teu amor por Cristo? Qual é o tamanho do teu amor por Deus? Será que você teria a coragem, a mesma coragem que os crentes do primeiro e segundo século cristão tiveram? Não negaram o nome de Cristo, mesmo sabendo que ele e a família dele ia ser devorado por leões? Não negaram o nome de Cristo, sabendo que ia ser levado às avenidas principais de Roma, ser pendurado em um poste e ser queimado vivo? Não negaram o nome de Cristo, como Policarpo, que era um soldado romano que se converteu ao cristianismo. Quando levaram ele diante de César, falaram para ele, olha, ainda há uma chance para você. Se você abrir a tua boca e dizer que César é teu Quírios, ou seu Senhor, ele vai poupar a tua vida. Policarpo foi levado diante de César. E ali, diante de César, ele tinha que confessar que César era o Senhor. Ele abriu a boca e disse, César é o meu governante, mas Senhor, só Jesus Cristo. Segundo a história, ele foi decapitado, mas ele não negou o nome do Senhor Jesus Cristo. Nos dias de hoje, teve um dia que nós colocamos uns vídeos aqui para vocês assistir de cristãos que estavam sendo queimados vivos na Índia. Cristãos que estavam sendo perseguidos nas Filipinas, na Coreia do Norte, cristãos que estão dentro de container, colocados lá para morrer. A China, que hoje é um país, pode-se dizer, evoluído, mas ainda existem lugares na China em que cristãos estão sendo perseguidos, igrejas queimadas, cristãos sendo assassinados. Nós vivemos num país livre. Você é livre, é um país livre. Você ouve a palavra de Deus pela televisão, pelo rádio, pelo culto numa praça, por alguém que chega no portão da tua casa e fala de Deus para você. Vivemos num país livre. Mas existem lugares nos dias atuais em que pessoas ainda são perseguidas e mortas só porque servem a Cristo. E muitas das vezes, tem pessoas que desanimam da fé, pessoa que pensa em chutar o balde, como se diz o ditado no mundo, abandonar a fé, abandonar a Cristo, abandonar a igreja, porque simplesmente não se dá com o irmão, às vezes a própria igreja, ou porque alguém falou uma palavrinha e ele se sentiu ofendido, ou porque talvez está dentro da igreja, mas o mundo está dentro dele ainda. Ele está dentro da igreja, mas Deus ainda não está dentro dele. É o mundo que ainda está dentro dele. Quantas pessoas estão dentro da igreja e não consegue caminhar, não consegue firmar, e qualquer coisa já pensa em voltar atrás, porque ainda não se converteu verdadeiramente a Cristo Jesus. Sabe o que Jesus ele disse? Bem-aventurado é aquele que é perseguido, aquele que é caluniado. Bem-aventurado é aquele que passa por todo tipo de aflição, de humilhação. Ele disse, não é para se entristecer, é para se alegrar, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Mas tem gente que não entende isso.
tem feito para Deus para demonstrar esse amor? E se formos olharmos, às vezes não temos feito nada. Mas nessa noite eu quero dizer para você, porque quase não ouvimos isso em igreja. No domingo passado, o pastor Antônio trouxe uma palavra de Deus. Eu sei que tem muitos que ouvem e guardam aquela palavra, mas tem gente que esquece. Vem ao domingo, é como se fosse costume ir à igreja ao domingo. E às vezes ouve a palavra e não entende que é Deus falando. Eu me lembro que ele falou sobre Noé, nos dias de Noé, o que aconteceu com aquele povo, porque não deu ouvido à voz de Deus através da boca de Noé. E da mesma forma, nos dias de Moisés, Deus levanta Moisés, tira o povo do Egito, mas eles não davam ouvido à voz de Deus que saía da boca de Moisés. E no dia de hoje não está diferente. Sabe, Satanás, o diabo está nem um pouquinho preocupado com aquele que está lá na boca de fumo. O diabo não está nem um pouquinho preocupado com aquele que nessa hora está bebendo. Ou com aquele que até vem para a igreja, mas depois vai para o bar e encher a cara. Satanás está nem um pouquinho preocupado com aquele que está se preparando para dançar o seu carnaval. Ou que vai passar uma noite na boate. Ele não está preocupado com essas pessoas. Porque se essas pessoas morrerem de uma hora para outra, Satanás sabe para onde elas vão. E se Jesus voltar de uma hora para outra, Satanás também sabe qual é o destino delas. O diabo está preocupado com você, que um dia levantou a tua mão, confessou Cristo como teu Salvador. Ele vai fazer de tudo para te afligir, para te tentar, para te enfraquecer, para bater você na fé, para você fazer desistir da caminhada. É com você que ele está preocupado. Satanás, ele fica te rondando 24 horas. Ele fica de olho em você. Ele faz de tudo para tirar você da presença do Deus vivo. Sabe por quê? Porque você tem o que ele não tem. O nome escrito no livro da vida. Ele não tem, nunca terá, mas você tem. Porque a misericórdia de Deus alcançou a tua vida através de Jesus Cristo no Calvário. Bate palma, glorifica o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. E você já ouviu de outras vezes. É tão notável que Jesus está voltando. Lucas capítulo 17, versículo 26, 27, 28. Jesus falou que nos últimos dias seria como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Jesus também, ele disse que nos últimos dias haveria pai contra filho, haveria irmão contra irmão, haveria nação contra nação. Lá em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 6, você vai ver guerra, rumores de guerras, falsos cristos, falsos profetas, iniquidade. Como ela tem se multiplicado, e por aumentar a iniquidade, que é o pecado, o amor de muito tem se esfriado. Quando você chega em casa, você abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Era a mensagem que eu ia pregar, era sobre isso. Mas você dá uma lida que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Quando Jesus manda 7 cartas a 7 igrejas. E a igreja de Éfeso, Éfeso nos dias atuais seria na Turquia. Ele manda 7 cartas a 7 igrejas. Mas ele abre os olhos da igreja de Éfeso e também das demais igrejas. Ele diz assim: ei, lembra onde tu caíste e volte ao primeiro amor. Mas pastor, eu não caí no adultério, eu não caí. Lembra onde tu caíste. Lembra onde você falhou. Sabe, voltar ao primeiro amor é voltar a amar a Deus de toda a tua alma, amar a Deus de todo o teu entendimento, amar a Deus de todo o teu coração, amar a Deus não de lábios, não de boca, mas amar a Deus com atitudes, amar a Deus com frutos, amar a Deus ganhando almas para o reino dele. Todo domingo nós viemos à igreja,
O grupo de louvor, louva a Deus, você ouve uma mensagem, mas ninguém se preocupa em ganhar uma alma, evangelizar uma alma, trazer uma vida, em povoar o reino de Deus. Falei aqui do primeiro, segundo século cristão. Foi a época que a igreja mais foi perseguida, mas foi a época que o povo mais foi evangelizado, e é onde Deus deu mais sinal, foi naqueles tempos. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Se Jesus voltasse agora, o que eu fiz para Deus? Capítulo 2, verso 2 de Apocalipse, ele diz assim, ó, eu sei das tuas obras. Você conhece as minhas obras? Você conhece as obras da pessoa que está do teu lado? Aqui ninguém conhece ninguém, você conhece de vista. Ou talvez até porque mora perto. Talvez conhece de nome. Eu sei das tuas obras, e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste prova os que diziam ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Até aí as obras estavam boas. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, que é o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde tu caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. É para mim, é para nós. Sabe, a cada dia mais a igreja vai vivendo a mesmice. De vez em quando se sente uma presença leve e passageira de Deus. De vez em quando ouvimos alguém falar em línguas. De vez em quando vemos alguém testemunhar ou falar alguma coisa. Mas Deus está querendo mais de nós. E Deus, Ele quer que cada um de nós reconheça que o dia do Senhor está próximo. E que o Senhor vem. O diabo querendo ou não, o Senhor vem. A ciência falando ao contrário, mas o Senhor vem. Atos capítulo 2, verso 40, o apóstolo, ele escrevendo para a igreja naquela época e para nós no dia de hoje: salvai-vos desta geração perversa. Deus te chamou para ser luz no meio das trevas. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para ser cidadão do céu. Quando aceitamos a Jesus, não é para carregar na testa a placa de uma igreja, não é para carregar Jesus no coração, é para andar em novidade de vida, aleluia. E é para morar com Ele naquele grande dia, porque vai chegar o dia que você o verá face a face, e Ele falará para você: vinde bendito do meu Pai, possuiu que vos está preparado desde a fundação do mundo, entra para o gozo do teu Senhor. Aleluia. Aleluia. Jesus está perto, meu amado. E a maioria das pessoas, todos nós, eu me coloco no meio, todos nós não estamos preparados para esse grande dia. Quem é que está preparado para esse grande dia? Levanta a mão. Ninguém está preparado para esse grande dia. Se Jesus tivesse voltado ontem, não fala hoje, não, ontem. Sabe, continuamos nossas vidinhas. Até damos testemunho de crente, falamos que servimos a Deus. Mas as nossas atitudes mostram que nós não estamos servindo a Deus. E ninguém aceitou a Jesus para poder ficar aqui
com o anticristo, com o falso profeta, com os demônios. Nós aceitamos a Jesus para ir morar no céu. Quem quer ir morar no céu, aí levanta a mão. Todo mundo quer ir morar no céu, eu também quero. E essa é a vontade de Deus. No momento, quando fala no momento, no abrir e fechar de olhos, Jesus disse o que? É como um relâmpago que sai do ocidente e se volta para o oriente. Abrir e fechar de olhos está falando de quê? De milésimo de segundo. Está falando de hora que ninguém espera, aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Segundo Pedro, capítulo 3, no verso 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. 3,10 de 2 Pedro diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão por grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão. E a terra e as suas obras que nela há. Voltar como ladrão. O ladrão vai avisar quando vai roubar a casa de alguém. Ele liga para o celular, ele liga para o telefone, ele manda uma carta. Ladrão não vai avisar quando vai roubar alguém. O próprio Jesus, ele disse, o pai de família soubesse a que hora o ladrão viria, ele estaria preparado esperando. Mas ninguém sabe. Jesus queria dizer que ele virá como ladrão de noite. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas ele virá. E tudo nos mostra que está perto da volta dele. Por quê? Daniel capítulo 12, versículo 4. Porque os últimos dias a ciência não seria somada, ela seria multiplicada. E hoje nós vivemos em tempo de ciência multiplicada. Por isso eu afirmo que o Senhor está perto de voltar. Louvado seja Deus, aleluias. Ele virá como ladrão. Ele virá a hora que nós não esperamos. Ele virá a hora que nós não pensamos. Sabe aquela parábola das 10 virgens? As 5 loucas e as 5 prudentes? Está falando de pessoas. Ali elas esperavam o esposo. E a Bíblia, ela é clara em Mateus capítulo 25, versículo 6. Quando diz, mas à meia-noite ouve-se um clamor. Meia-noite é o fim de um dia, acabou-se um dia, e é o começo de um novo dia. Só que meia-noite se começa no meio de treva, meia-noite se começa em tempo de escuridão. Em tempo de treva ninguém consegue ir em lugar nenhum, se não tiver uma lanterna, se não tiver uma lâmpada, se não tiver alguma coisa para iluminar o caminho dele. E nós estamos vivendo esse tempo de treva. Nós estamos vivendo esse tempo de escuridão. Então só pode andar no meio desse tempo de treva, essa meia-noite, aquele que tem azeite na sua lamparina, que é o Espírito de Deus, a presença do próprio Deus. Bate palma e glorifica o nome do Senhor. Sabe, essa é uma palavra verdadeira. Eu sei que aqui mesmo na igreja, quantas das vezes, mensagens que Deus dá para a gente, porque Deus, ele abate, mas ele também exalta. Deus, às vezes ele dá uma palavra que vai agradar toda a igreja, mas às vezes ele dá uma palavra que a maioria não vai gostar. Se chama palavra de exortação. O pai ou a mãe não exorta o filho que ama, não chama a atenção dele, para ver se o filho toma vergonha na cara e para de errar. Um filho obediente tem uma vida prolongada. O filho desobediente morre cedo. Por que a maioria dos jovens estão morrendo? Porque são desobedientes. Não houve
conselho de pai e de mãe. E às vezes Deus nos exorta, e quando nós não aceitamos a exortação, a tendência é perecer, porque também somos filhos, e Ele é pai. Assim como o pai e a mãe, tem um momento que tem sua palavra de carinho, a sua palavra de afeto, Deus também tem, mas tem um momento que Ele corrige. E bem-aventurado é o homem e a mulher que é corrigido por Deus. E aquele que é corrigido por Deus, ele não tem que reclamar, ele tem que abrir a boca e dizer: Pai, a tua vara e o teu cajado me consola. Bate palma para o Senhor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 3, é um texto que serve por dias atuais também. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Nós já vimos muitas coisas relacionadas à paz. A queda do muro de Berlim, tentativa de paz no Oriente Médio, desarmamento nuclear. De vez em quando umas passeatas que solta pomba branca, roupa branca, e a passeata da paz. E de nada disso adianta, porque o mundo cada dia mais vai de mal para pior. Quantas passeatas que talvez você viu, talvez pela televisão ou pessoalmente, passeata da paz. E quantas tragédias teve depois? Porque não adianta fazer passeata. Não adianta fazer tratado de paz. Quando pensar em paz, aí virá repentina destruição. E nós, irmãos, glorificamos a Deus, porque ainda não ocorreu uma terceira guerra nuclear, porque a igreja do Senhor ainda está aqui na terra. Porque os Estados Unidos têm bomba nuclear, Israel tem bomba nuclear, a Rússia tem bomba nuclear, o Irã tem bomba nuclear, e outros países que diz que não tem, mas tem escondido. Essa coisa de desarmamento nuclear é uma mentira, porque as bombas estão escondidas. E ainda não correu uma terceira guerra mundial, porque nós estamos aqui. Mas vai chegar o dia em que haverá alarido, trombeta de Deus tocará, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos receberão corpo glorificado, e juntos subiremos para encontrar com o nosso Senhor nos ares. Essa é a minha esperança. Às vezes, irmãos, eu converso com as pessoas e depois vou para casa mal. Às vezes eu fico triste, porque eu não entendo, sabe, 23 anos servindo a Deus. Tem pessoas que desistem fácil. Qualquer coisinha, desiste da fé, desiste da caminhada, volta para trás. Sabe? É como se a morte de Cristo não tivesse valia nenhuma. O que Deus tem preparado para nós, meu amigo. A Bíblia fala de ouro, a Bíblia fala de prata, a Bíblia fala de pérola, a Bíblia fala de safira, fala de rubins. São coisas que tem aqui na terra. Se você não pegou na mão, pelo menos em revista você já viu, ou na televisão. Mas o apóstolo Paulo, quando foi arrebatado e levado ao terceiro céu, ele disse: olha, o que Deus tem preparado para aqueles que amam, os olhos não viram, aleluia, não ouvido, não ouviu, nem a mente, nem no coração do homem passa o que Deus tem preparado para nós. É maravilhoso, é coisa tremenda. O que eu quero falar para você nessa noite: não desista da fé. Mesmo você se sentindo fraco, tendo dificuldade de caminhar. Eu já falei aqui um monte de vezes, Jesus não procura super-homem. Deus não procura super-mulher, super-homem. Deus, ele sabe que nós somos limitados. Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe que nós somos falhos. Deus, ele procura homens e mulheres que, como aquele homem que estava dentro do templo, que batia no peito e dizia: eu sou um miserável pecador. Reconhecer os seus pecados, reconhecer o sacrifício de Cristo no Calvário,
e se arrepender dos pecados, a Bíblia diz que aquele que o confessa e deixa, misericórdia alcança, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Oh, maravilha, aleluia. Mesmo tendo pouca força, foi Jesus falando lá no livro de Apocalipse, mesmo tendo pouca força, guarda a minha palavra e não negues o meu nome. Ele disse para a igreja de Efésios, volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras. E nessa noite ele fala para mim, fala para você, volte ao primeiro amor. Sabe, não fica olhando para as coisinhas, para as picuinhas. Não deixa o mal entrar na tua mente, no teu coração. Não desista da fé, não desista de Cristo. Porque vai chegar o dia, vai chegar a hora em que a igreja vai ser tirada da terra. Em que você pode ser um dos tais naquele dia a encontrar com o Senhor nos ares. Eu quero que você fique de pé, no nome de Jesus. À meia-noite ouve-se um clamor. Feche teus olhos. À meia-noite ouve-se um clamor. Aí vem o esposo. Esse mundo ele não vai melhorar, ele vai de mal para pior a cada dia. Todo dia você vai ligar a televisão e vai ver guerras, violência, o ser humano matando o outro como se estivesse matando um inseto. Você vai ver pais violentando filhos. Se você comprar um jornal de papel, você torcer, todo dia sai sangue. Jesus está voltando, meu irmão. Jesus está voltando, minha irmã. Esse corpo enfermo que você tem, vai chegar o dia que nunca mais você vai se sentir dor. Você não vai ver ninguém ser sepultado. Porque para onde nós iremos não tem cemitério, não tem pronto-socorro. Para onde nós iremos não tem morte, não tem violência. É só gozo, paz e alegria no Senhor. Tem que louvor é quase meia-noite, não tem? Gostaria que vocês louvassem o Senhor com ele. Os jovens também ajudassem. Todo mundo. Abre a tua boca, meu irmão, fala assim, já é meia-noite. Fala, já é meia-noite. Jesus está voltando. Aleluias. Os irmãos continuam ligados no céu. É a palavra que Deus preparou para o seu coração. Não desista de servir a Deus. Sabe, não tem nada nesse mundo, nada. Uma noite de bebedeira, uma pedra de crack, um cigarro de maconha, uma noitada com mulheres. Nada, não tem nada nesse mundo que se compara o que Deus tem preparado para nós. Jesus, ele veio para te salvar. Veio para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Jovens por Cristo. Se os irmãos souberem, ajuda. Pode soltar sua voz, toda a igreja.
Eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, que tomando tuas lamparinas saíram. Sentido de aceitar a Jesus, vem aqui na frente. Quer reconciliar com Deus, vem aqui na frente. Mas as loucas não reservaram azeite. Você que está afastado, quem reservou foram as reconcilia com Deus hoje. Jesus te chama pelo nome nessa noite. O noivo então. Vem, filho pródigo. Adormecerão. O Pai te espera para te abraçar. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. E as loucas que o azeite não reservaram, não puderam ir com o noivo, não sentiram seu abraço. E essa história vai se repetir. Nosso noivo voltará, pegará o mundo de surpresa e até mesmo a igreja. E só quem reservou azeite, renunciou todo o pecado, vai sair ao encontro do noivo e pelos céus vai ser abraçado. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estáis usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, o estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas do Cordeiro, o noivo vem aí. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estáis usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, o estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas do Cordeiro, o noivo vem aí. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite em suas vasilhas, mas as prudentes saíram com suas lâmpadas e o azeite reservado. E tardando o noivo, todas adormeceram. E eis que à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Mas as loucas, quando perceberam que suas lâmpadas se apagavam, pediram azeite às prudentes, as quais lhe disseram não, para que não falte a nós e a vós outras também. Ide aos que vendem e comprai azeite para vós. E quando elas saíram para comprar o azeite, eis que o noivo chegou. E elas, em desespero, começaram a gritar: abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Deus glorioso, aleluia! Abre-nos a porta, Senhor! Elas gritavam em desespero: abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Era tarde demais. Não se prepararam e ficaram. É quase meia-noite, Jesus está voltando.
Como estão suas vestes? Os talentos estáis usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, o estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas do Cordeiro. O noivo vem aí, o noivo vem aí, o noivo vem aí, o noivo vem, o noivo vem aí, o noivo vem aí, o noivo vem aí, o noivo vem aí. É quase meia-noite. Louvado seja Deus, aleluias. Já estamos na meia-noite de Deus, meu amado. E tudo nos mostra que Jesus está voltando. Talvez você não sabe, mas as geleiras elas estão se derretendo e o mar está subindo 3 centímetros em todo o mundo a cada ano. Poluição dos rios e dos mares. Nós vimos a doença como o mal da vaca louca, gripe aviária, doença da ébola na África, o câncer que tem se espalhado, essa pestilência que a Bíblia tem falado. A Bíblia também fala, né, que nós acabamos de falar de nudez, de falta de pudor. 1 Timóteo capítulo 3, no verso 2, diz que estamos vivendo, o que Timóteo escreveu, homens amantes de si mesmo. E 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, diz que nós estamos vivendo em tempo de doutrina de demônios. Tanta doutrina de demônios e as pessoas seguindo elas. Mas se apegue, porque Jesus está voltando. Eu sei que já passei do horário, mas eu queria convidar aquele que sentiu no coração, vem aqui na frente, vamos renovar nossa aliança com Deus hoje. Precisamos renovar nossa aliança com Deus. Eu convido a todos, aqueles que sentiram no seu coração, vem aqui na frente, no nome de Jesus. Não estou te convidando para aceitar Jesus, estou convidando crente. Você que é crente, vem aqui na frente renovar a tua aliança com Deus. Eu sou o primeiro que quero renovar minha aliança com Deus, porque eu preciso renovar minha aliança com Deus. Manarabaxoriandarábias. Nós precisamos renovar a nossa aliança com Deus. Aleluias. Oh, aleluias. Sai do seu lugar, vem à frente. Precisamos renovar a nossa aliança com Deus. Não é aceitar Jesus, porque você já aceitou Jesus. Você já é batizado nas águas, você é membro de uma igreja. Uma nova aliança com Deus. É reconhecer que você tem falhado, é reconhecer que eu tenho falhado. Um dia um Levi chegou para mim e falou assim: pastor, eu poderia aceitar Jesus de novo? Eu disse: não, Levi, Jesus você já aceitou. Mas eu aceitei, pastor, e minha vida foi de tanto erro, de tantas coisas más e ruins. E eu falei assim: foi, mas você tem caminhado. E servir a Deus é isso, é renovar as alianças com Ele, é lavar as nossas vestiduras. A Bíblia diz que se as nossas vestes estiverem sujas, através do sangue de Cristo derramado no Calvário, as nossas vestimentas ficarão mais limpas, mais brancas do que a neve, aleluias. E é por isso que eu te convido aqui para renovar a tua aliança com Deus. Talvez a caminhada tenha te deixado fraco, a caminhada tem colocado no seu coração o desejo de desistir. Mas renova a tua aliança. Renova a tua aliança. Senhor, aqui estou diante de ti, Senhor. Eu gostaria, meu irmão, que você também abrisse a tua boca. Eu gostaria que você também falasse com Deus. Eu gostaria que também você abrisse o seu coração. Você não precisa abrir a tua boca e falar qual foi o pecado, qual foi a falha. Apenas basta dizer: Senhor, eu falhei diante de ti. Eu tropecei diante de ti, Pai.
Declama, Ramanava Shouriana Labai. Oh, reclamo, Inéria Labai, se declama na Baxéria, Pai. Renova nossas alianças, Pai. Renova nossa aliança contigo, ó Deus. Que nós possamos voltar ao primeiro amor. Voltar a sentir a tua presença, não a presença passageira, mas sentir a tua presença em casa, na rua, na escola, no trabalho, na igreja. E que tua presença venha ser real. Que a tua presença venha ser verdadeira, Pai. Pai, como igreja, nós nos humilhamos diante de ti. Como igreja, Pai, nós nos humilhamos diante de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Renova nossa aliança contigo, Senhor. Oh, Deus, como igreja nós temos falhado. Como igreja, Pai, nós temos falhado, Pai. Não tire os teus olhos de nós. Não tire o teu amor de nós, Pai. Oh, Paizinho querido. Oh, Paizinho da minha alma. Sem Ti, Senhor, nós não somos nada. Sem Ti, nós não somos nada, Pai. Aleluias. Franco, ora também, não canta agora não. Aleluias. Você que é da igreja, você que não é daqui da igreja, pede a Deus para renovar suas alianças, para mudar suas vestimentas. Teve um dia que Satanás, ele quis acusar um sacerdote. E as vestimentas daquele sacerdote estavam toda imunda. Mas o Senhor mudou as vestimentas daquele sacerdote. O mesmo Deus, Ele muda as nossas vestimentas. Oh, Senhor, obrigado por este momento maravilhoso. Obrigado por estar na Tua casa. E eu sei que o Senhor vem para buscar a Tua igreja. Não deixe que nenhuma dessas vidas se perca, Deus. Jesus, Tu falou um dia para o Seu discípulo que todo aquele que o Pai te desse, jamais o Senhor iria lançar fora. Por mais que tenha alguém aqui, Senhor, fora da Tua presença, por mais que tenha alguém aqui que tenha tropeçado e fracassado, oh Pai, que a Tua palavra venha ser honrada, que jamais o Senhor iria lançar fora aquele que o Pai te desse. E todos aqui estão, o Pai te deu, é teu, nós somos teu, nós somos propriedade do Senhor. Nós não pertencemos a Satanás, nós não pertencemos a este mundo, nós somos de Ti, para Ti, Senhor. Fortalece aquele que está fraco, Senhor. Toma os Teus filhos pelas Tuas mãos, em o nome de Jesus. Vamos despedir quando eu quero voltar para o primeiro amor, amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo seja sobre a vida de todos. Se tem alguém que ainda quer reconciliar com Deus, ou aceitar Cristo como Salvador, só me procurar aqui na frente. Antes de sair, pega na mão de um irmão, de uma irmã e diga que foi bom ter te encontrado aqui. Irmão, o culto vai voltar para 19 horas, tá? Que nós fizemos para poder ajudar alguns irmãos.